Se teve Resident Evil 2 no Nintendo 64, cadê o resto da trilogia? Por que não rolou? Cadê o primeiro game? Cadê o terceiro? E outra, por que começar pelo segundo game e não pelo primeiro? Juntos vamos entender por que a Capcom fez as escolhas que fez e deixou o Nintendo 64 com apenas um gamezinho da franquia Resident Evil. Esse é o assunto do vídeo de hoje e vai ser agora, só vem! E aí, topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você tá caindo de um polígono embaçado por aqui, você caiu no Aperte Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida. Então tamo junto e vambora! Para entender essa história toda, temos que entender o que estava rolando com cada uma das partes envolvidas. Temos que entender o que estava rolando com a Capcom, a dona da franquia Resident Evil, com a Nintendo, a dona do Nintendo 64, com a franquia Resident Evil em si e com o mercado de videogames em geral. Resident Evil é um dos pilares de sustentação da Capcom, e eu sei que é difícil imaginar que esse game começou completamente desacreditado dentro da empresa, lá no começo dos anos 90. Esse era um projeto que ninguém queria fazer, porque era um game de terror, e naquela época games de terror simplesmente não vendiam bem. O projeto foi parar nas mãos de um novato que tinha acabado de chegar na Capcom, chamado Shinji Mikami. E ele trabalhou sozinho no game por quase 6 meses até que conseguiu convencer todo mundo de que esse era um jogo que valeria a pena investir. Em 1996, o mundo conheceu o primeiro game da franquia Resident Evil e, para surpresa da Capcom, o jogo foi um sucesso absoluto, muito melhor do que o esperado. O mundo de Resident Evil capturou a atenção do povo e todo mundo queria conhecer mais sobre os mistérios de Raccoon City. Com as mais de 3 milhões de cópias vendidas, garantiram que aquele game desacreditado ganhasse continuidade. Em 98 chegou o Resident Evil 2, dessa vez explorando toda a cidade de Raccoon City e indo muito mais fundo na mitologia da trama. Para muitos, Resident Evil 2 é o melhor jogo da trilogia original, e as vendas foram muito melhores, cerca de 10 milhões de cópias, mais de 3 vezes as vendas do primeiro jogo. Eu, por exemplo, conheci a franquia pelo Resident Evil 2 e só fui procurar o primeiro jogo para entender o começo da história. Em 99, apenas um ano depois, chegou o Resident Evil 3, que apesar de ter sido bem recebido, nas vendas foi bem abaixo do segundo jogo, vendendo aproximadamente a mesma quantidade do primeiro game, próximo dos 3 milhões de cópias. No ano 2000 ainda tivemos o Code Veronica no Dreamcast, e como a gente sabe, o Dreamcast teve uma vida muito curta. O console foi descontinuado pela Sega, que havia desistido de fazer videogames domésticos. O Code Veronica foi diretamente impactado pela morte do Dreamcast e vendeu bem pouco, menos de 500 mil cópias. Depois do Code Veronica, a franquia deu uma pausa nos lançamentos, pelo menos no que diz respeito aos jogos principais. Então vamos recapitular e guardar esses números para daqui a pouco. Em 96, Resident Evil 1 com 3 milhões de cópias. Em 98, Resident Evil 2 com mais ou menos 10 milhões de cópias. Em 99, Resident Evil 3 com mais ou menos 3 milhões de cópias. E no ano 2000, Code Veronica com menos de 500 mil cópias. A Nintendo em 96 estava na luta para colocar o Nintendo 64 no mercado, que já havia sido adiado algumas vezes. O console foi lançado no meio do ano, em junho de 96 no Japão. O primeiro Resident Evil chegou em março de 96, mas já estava sendo desenvolvido desde 1994, quando o Nintendo 64 ainda era mais um projeto para o futuro do que um console real. A gente pode até especular que se a Capcom tivesse de mãos dadas com a Nintendo, ela poderia estar por dentro do projeto e estar desenvolvendo o jogo junto com ela, mas esse simplesmente não foi o caso. O Resident Evil foi concebido como um jogo para usar o CD-ROM, que era uma coisa que a Nintendo já tinha anunciado por Nintendo 64 que não ia rolar. Na prática, a ausência do CD-ROM eliminou qualquer possibilidade de Resident Evil no novo console. Pelo menos para aquele momento não ia rolar. Mas essa não era a única razão. O relacionamento entre a Capcom e a Nintendo já não era mais tão próximo como foi um dia. A gente sabe que a Nintendo levava as desenvolvedoras terceirizadas na base do cabresto, graças ao seu líder supremo Hiroshi Yamauchi. O modo de trabalhar dele causou um enorme desgaste e fez muitas desenvolvedoras abandonarem o barco da Nintendo na primeira oportunidade. Quando o PlayStation provou ser uma alternativa muito mais atraente e vantajosa do ponto de vista econômico, a debandada em massa foi inevitável. A consequência direta foi que, sem o apoio massivo das terceirizadas, a quantidade de jogos que o Nintendo 64 recebeu em toda a sua vida foi bem baixa, com cerca de aproximadamente 400 jogos. Em se tratando da Capcom, para ela o Nintendo 64
64 foi um console que interessava muito pouco ou quase nada, e ela lançou apenas 3 jogos para ele durante toda a sua vida: o Magical Tetris Challenge, o Mega Man 64 e, claro, o Resident Evil 2. Para uma empresa que estava acostumada a lançar dezenas de jogos para os videogames da Nintendo, lançar apenas 3 jogos era uma forma de dizer: não tô nem aí pro seu novo console, Nintendo. Mas o baixo interesse pelo Nintendo 64 ia além de uma birra. A Capcom entendia que a proposta do console não era para ela. Noritaka Funamizu é um desenvolvedor de games que trabalhou na Capcom praticamente desde o começo, quando ela ainda era um girino na lagoa. Ele participou de toda a Era de Ouro, desde o Gunsmoke até o Street Fighter 3. E foi em 1997, no ano de lançamento do Street Fighter 3, que ele declarou a uma revista que a Capcom não tinha capacidade técnica de criar jogos de alta qualidade usando gráficos poligonais ainda. E esse era o espírito geral dentro da Capcom naquela época, de que gráficos 3D ainda não eram para ela. E aí você pode perguntar: mas Ed, Resident Evil não era 3D? Até era, mas uma versão bastante simplificada, usando imagens paradas de fundo, e o 3D poligonal de verdade ficava por conta da movimentação dos personagens e alguns objetos nas cenas. Mas aí é que tá, a Capcom não tinha muito interesse no novo console da Nintendo, mas sempre teve muito interesse em fazer dinheiro. Quando o Nintendo 64 chegou no mercado, ele foi muito bem recebido, e logo de cara vendeu bastante de forma acelerada. Colocar um hit certo como o Resident Evil no console novinho da Nintendo era uma ótima oportunidade da Capcom fazer um trocado extra. Desde que não custasse muito e as dificuldades técnicas fossem superadas, a franquia Resident Evil poderia se encaixar como uma luva, porque o Nintendo 64 estava carente de jogos, e aliás a falta de jogos em quantidade e frequência foi uma das coisas que complicou muito a vida desse console. A Nintendo tinha muito interesse em colocar jogos fortes e populares no seu console. Para tornar isso possível, costurou um acordo com a Capcom e usou a Angel Studios para fazer o trabalho pesado de desenvolvimento, e essa parte da história já foi contada em outro vídeo. Quando a gente olha para os números da franquia Resident Evil, o segundo jogo era de longe o jogo de maior sucesso, tanto em popularidade quanto em vendas. Resident Evil 2 era a melhor chance de fazer a série emplacar no Nintendo 64. E se esse game fosse bem, aí o céu era o limite e havia a intenção de fazer mais. O trabalho da Angel Studios foi uma conquista técnica, um trabalho muito inteligente que surpreendeu todo mundo. Resident Evil 2 chegou no Nintendo 64 em 99 e foi um dos maiores cartuchos do console em tamanho de armazenamento de memória, com 64 MB. O jogo tinha até conteúdo a mais do que a versão original do PlayStation. A questão é que o Resident Evil 2 no Nintendo 64 vendeu muito, mas muito abaixo das expectativas. Apenas um pouco mais de 500 mil cópias. Pra gente ter uma noção de comparação, o jogo mais vendido da plataforma foi o Super Mario 64 com 12 milhões de cópias. E o 40º jogo mais vendido foi o Jet Force Gemini, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. O Resident Evil 2 no Nintendo 64 foi ao mesmo tempo uma conquista técnica incrível, mas para ficar atrás do 40º jogo mais vendido da plataforma foi também um gigantesco flop comercial. E dá pra entender por que esse foi o caso. Em 99, foi o ano que chegou o Resident Evil 3, que teve um desempenho comercial bastante modesto comparado ao segundo game no PlayStation. A fórmula do jogo já podia estar ficando um pouco manjada, um pouco desgastada, e o interesse deve ter caído também. Ou seja, em 99, Resident Evil 2 já era um jogo manjado, e arrisco dizer que todo mundo que realmente queria jogar esse game já tinha jogado no PlayStation. Um outro detalhe que pesa muito é que, embora a versão do Nintendo 64 seja milagrosa, também era uma versão inferior do game em praticamente tudo. Além disso, também pesou o fator preço. Resident Evil 2 no Nintendo 64 em 99 custava o preço de um jogo cheio, mas na real era uma versão inferior de um game que já estava no mercado há mais de um ano e que era facilmente encontrado usado por uma fração de preço no PlayStation. Um videogame que em 99 já havia dominado o mercado de forma irreversível. No Nintendo 64, Resident Evil 2 foi um experimento que não deu certo comercialmente. Mas eu disse que havia mais, lembra? A Capcom tinha a intenção de lançar o Resident Evil 0 para ele. O jogo chegou a ser anunciado oficialmente na Tokyo Game Show de 2000. Teve até demonstração dele, era um projeto real. E por que que não foi pra frente? Na verdade ele foi pra frente, só não foi no Nintendo 64. Porque diferente do segundo jogo, que era um jogo que já estava pronto em uma outra plataforma,
e que o desenvolvimento do port foi terceirizado por outro estúdio, Resident Evil Zero era um jogo completamente novo e que seria todo desenvolvido internamente. E não dá pra falar que a Capcom não tentou, porque ela tentou, mas ela bateu de frente com o problema da limitação do tamanho dos cartuchos e simplesmente não quis gastar dinheiro para fazer uma versão inferior do jogo. Como alternativa, o Resident Evil Zero chegou a ser listado para o acessório N64DD, que era um leitor de discos de alta capacidade para o Nintendo 64. Mas como esse acessório também atrasou demais, a Capcom acabou desistindo. Resident Evil Zero ficou para o próximo console da Nintendo, que na época se chamava Project Dolphin e que mais tarde se tornou o GameCube. Apesar da superação técnica com Resident Evil 2, o game demonstrou ter sido um esforço que não deu retorno financeiro, o que fatalmente levou ao fim da franquia no Nintendo 64. Aí sim, topzera de verdade fica pro pós-créditos, e já que você ficou, quero te mostrar uma outra coisa. Quero te mostrar uma outra versão de Resident Evil 2, que passa longe de ser um milagre técnico, mas existe mesmo assim. Resident Evil 2 no portátilgame.com, um game simplesmente horroroso, que eu acho que não merece um vídeo só pra ele, ou quem sabe merece, me conta aí nos comentários. Muito obrigado pra todo mundo que apoia o canal através do clube de membros, também te convido pra conhecer o meu segundo canal, o Atômico Nerd, e eu te vejo no próximo vídeo. E como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!